Bom, essa outra lâmina está mostrando para a gente agora o outro lado da história, né? Que é o custo unitário do trabalho, agora dividido pela taxa real efetiva de câmbio da indústria de transformação do Brasil, de janeiro de 2001 a dezembro de 2011. Em dezembro de 2001, era índice 100. Em dezembro de 2011, índice 160. Ou seja, o custo unitário do trabalho, quando ponderado pela taxa real de câmbio, aumentou 60% em 10 anos. Não tem indústria no mundo que consiga competir com esse aumento de custo. Esse é o problema. É aí que está a razão da estagnação da produção industrial. É por isso que você dá estímulo de demanda e vaza para o exterior. Enquanto você não mudar isso, reduzir de forma significativa o custo unitário do trabalho, a indústria de transformação não vai sair da situação que se encontra. Só para vocês terem uma medida de comparação. Na crise do euro, né, se estima que de 1995 a 2005, o custo unitário do trabalho na Alemanha tenha caído 15% e tenha aumentado 10% em média nos países do sul da Europa. Então, quando você faz a comparação da Alemanha com os países do sul da Europa, a Alemanha teve uma redução de custo unitário do trabalho em torno de 40%. E isso já gerou um desequilíbrio de transações correntes bastante forte dentro da área do euro. Nós estamos falando, até 2011, de lá para cá piorou ainda mais, nós estamos falando de um aumento de mais de 60% do custo unitário do trabalho. Ou seja, realmente fica muito difícil para a indústria competir nessas condições. Tá? Então, eu na verdade quis fazer um panorama aqui de como está a situação da economia brasileira e da indústria de transformação. Só para fechar a minha apresentação, 2 pontos fundamentais. Primeiro, a estagnação da economia brasileira é resultado da estagnação da produção industrial. Enquanto nós não resolvermos o problema da estagnação da produção industrial, pode fazer o que quiser, com malabarismo que quiser, a economia não vai voltar a crescer. Ou vai crescer 1,5% ao ano no máximo. Tá? Segundo ponto, para reverter a situação de estagnação da produção industrial, temos que reduzir o custo unitário do trabalho em moeda estrangeira. O que significa que nós temos que adotar 2 tipos de política. Primeiro, nós temos que fazer ainda uma desvalorização razoavelmente forte da taxa de câmbio. Segundo, nós vamos ter que adotar políticas de moderação salarial, ou seja, os salários vão ter que aumentar no máximo ao mesmo nível da produtividade do trabalho. Essa segunda parte, há 2 anos atrás eu defendia que fosse por intermédio de política de renda. Há 2 anos atrás era possível fazer desse jeito. Agora quem vai fazer mesmo é o desemprego. É o desemprego que vai moderar as demandas salariais e vai fazer com que o custo unitário do trabalho se reduza. Então, se a gente conseguir equacionar esses problemas, eu acho que daqui a uns 5, 10 anos a gente pode voltar a crescer uma taxa de 3, 3,5% ao ano. Obrigado. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu vou ser bem rápido, porque a minha fala é totalmente complementar à fala do Loureiro. A gente concorda em quase tudo. Acho que a discordância que o Loureiro tem maior não se aplica para o que a gente está discutindo aqui. Ele tem visões diferentes com relação ao processo de desenvolvimento econômico, quais são os fatores mais importantes para determinar o crescimento econômico a longo prazo de uma economia. O ponto do Loureiro é que a gente passou por um forte processo de valorização cambial. Esse forte processo de valorização cambial dificultou a vida da indústria de transformação, porque ela compete com um produto importado, e essa dificuldade na indústria de transformação gerou uma estagnação da economia, uma regressão da economia, porque a indústria de transformação é o setor dinâmico, o setor que puxa os demais setores. Eu não vou contestar essa proposição, Loureiro. O que eu vou tentar fazer é tentar explicar qual é a economia política da sobrevalorização cambial. Por que a gente passa por esse processo de sobrevalorização cambial, que eu concordo com ele, deixa a indústria em dificuldades. Talvez a discordância que eu tenho com ele é que eu não vejo uma influência uma determinação tão importante da indústria no crescimento de longo prazo. Mas eu concordo integralmente com ele
que existe uma relação clara e direta entre valorização do câmbio e perda de competitividade da indústria, elevação do custo unitário do trabalho e dificuldades da indústria com valorização do câmbio. Acho que isso, e aí a questão é tentar entender quais são os determinantes da valorização do câmbio, né, determinantes estruturais. No meu entender, o determinante maior da valorização do câmbio é uma coisa que eu chamei de contrato social da redemocratização. É um acordo que a sociedade fez lá em 1988 na Constituição, e esse acordo tem sido renovado continuamente nos diversos pleitos eleitorais que nós tivemos. E a resultante desse acordo é que todo ano o gasto público ele tem que crescer 0,39 pontos percentuais do PIB. Tem sido assim desde 91. Eu acabei de terminar uma tabela com o meu colega Mansueto Almeida, na verdade, Mansueto que fez essa tabela, que é um grande especialista em contas públicas, e a gente conseguiu fazer a abertura do gasto público em diversas rubricas de 91 para cá. E quando você olha o gasto público não financeiro do governo central, excluindo transferências para estados e municípios, de 1991 até 2014, portanto são 23 anos, ele cresceu 0,39 pontos percentuais do PIB todo ano. Daí esse ritmo ele é muito constante, tem oscilações do ciclo econômico, mas se você fizer a conta não de 91 para cá, fizer a conta de 97 para cá, vai dar o mesmo 0,39. Se você pegar os últimos 10 anos, vai dar uma coisa bem parecida. E desse 0,39 de crescimento do gasto não financeiro da União, com transferências para estados e municípios todo ano, 0,30 é o que a gente pode chamar de rubricas associadas a gasto social. O que são essas rubricas? INSS, programas sociais, que incluem Bolsa Família, bônus salarial, seguro-desemprego, e o que é erradamente chamado de custeio de saúde e educação. Não é exatamente custeio de saúde e educação, porque são gastos que a União faz para auxiliar diversos programas dos estados e municípios na provisão desse serviço. Então, na verdade, são atividades fins. Se eu pegar de 91 para cá, essas rubricas que eu acabei de mencionar aqui, elas cresceram 0,30 pontos percentuais do PIB, e elas respondem por 75% de todo o gasto, todo o crescimento do gasto, além do crescimento do PIB, que ocorreu no gasto da União, excluindo transferência, gasto não financeiro da União, excluindo transferência para Estado e municípios, e 91 para cá. Se eu colocar na conta 1,2% do PIB, que aumentou entre 91 e 94, a conta de previdência da União, por conta de uns 3 alegrias que foram feitas na redemocratização, esse 75% vira 90%. Então a gente pode dizer que de 91 para cá, 90% do crescimento do gasto não financeiro da União, excluindo transferências para estados e municípios, que excede o crescimento do PIB, responde por crescimento da rubrica de gastos sociais. A gente pode dizer, olha, esse crescimento todo aconteceu porque o Estado é muito ineficiente. É uma notícia, não, o Estado não é ineficiente. Em que sentido ele seria ineficiente? Ele seria ineficiente se tivesse um monte de gente que já morreu recebendo benefício da aposentadoria. Um monte de gente recebendo esse ou aquele benefício e não seja elegível a esse ou aquele benefício. O problema é que não é isso que ocorre. O Estado brasileiro é relativamente eficiente e essas ineficiências ocorrem como, na verdade, ocorrem em outros lugares do mundo. Não é a regra, é a exceção. Então, esse crescimento do gasto de 0,3 pontos percentuais do PIB 91 para cá todo ano, ele ocorreu por conta dos critérios de elegibilidade e valor de benefício desses diversos programas sociais que eu acabei de mencionar aqui, que foram decididos pelo Congresso Nacional. E aí tem uma dinâmica, gente, que você tem uma resposta endógena da política, ou seja, tem uma economia política do gasto. Ou seja, não só você tem um contrato social, que é referendado a cada pleito eleitoral, mas esse contrato social, ele responde ao ciclo econômico. Exemplo, regra do salário mínimo. Se acelera o crescimento da economia, juntamente com a aceleração do crescimento da economia, vem a aceleração do gasto. Porque uma série de rubricas dos gastos sociais são amarrados à regra do mínimo, e a regra do mínimo responde ao crescimento da economia. Então é importante que a gente note que o contrato social da redemocratização, não só ele requer que o gasto cresça muito, mas ele também
faz com que surtos de aceleração do crescimento se transformem em surtos de aceleração do gasto público, pela própria regra. Daí essas regras não só do salário mínimo, mas sempre tem uma folga fiscal por algum motivo, porque a economia cresce mais, o Congresso se reúne e vota medidas que, em última instância, acabam aumentando a taxa de crescimento do gasto social. Isso ocorre pelo nosso acordo social, pela forma como a nossa economia política resolve. Bom, por que eu estou falando tanto de economia política e gasto social? Porque isso bate no câmbio, no meu entender. E aí, por quê? Porque isso bate na baixa poupança. E aí, é duas dimensões da baixa poupança que é muito importante que nós tenhamos em mente. O nível da poupança é baixo. Mas o mais importante não é isso. Não é que o nível da poupança é baixo. Mas a taxa de poupança, ela não responde a surtos de crescimento econômico. Ou seja, quando a economia acelera por algum motivo, a taxa de poupança não vem atrás. E por que ela não vem atrás? Ela não vem atrás exatamente por conta desse contrato social. Tem uma série de mecanismos e uma série de gatilhos que fazem que sempre que a gente enfrente, a gente observa, a gente passa por um processo de aceleração do crescimento, medidas são tomadas pelo Congresso que aumentam o gasto público e neutralizam o crescimento que naturalmente ocorreria na taxa de poupança em função da aceleração do crescimento econômico. Todos vocês aqui já devem ter estudado Keynes, e a gente sabe que o princípio da demanda efetiva sugere que episódios de aceleração de crescimento devem gerar episódios de aumento da taxa de poupança. Né? Como que é? Na minha cabeça mais não clássica, em geral eu penso que você faz um monte de reformas institucionais, eu estou pensando, por exemplo, aqui no período da CHC, mas poderia estar falando do período do PAEG, lá do Castelo Branco, né? 467. Essas reformas institucionais aumentam a eficiência de funcionamento da economia. Uma economia que funciona de forma mais eficiente passa por um processo de aceleração do crescimento econômico, sem que o investimento aumente, simplesmente por ganho de eficiência. Essa aceleração do crescimento econômico, que é fruto do ganho de eficiência, que segue das reformas institucionais que foram previamente feitas, enseja um aumento da rentabilidade do capital. Esse aumento da rentabilidade do capital faz com que o investimento cresça. E o investimento que vai crescer e vai ser financiado pelo mecanismo de intermediação bancária com moeda fiduciária com crédito. Não tem poupança prévia, não tem poupança macroeconômica. Você tem o acesso ao crédito e com o crédito o empresário aumenta o investimento. Esse aumento de investimento gera um aumento de estoque de capital que tem, pelo efeito multiplicador, vai dar uma continuidade ao processo de crescimento econômico, aumentando a capacidade produtiva da economia. Evidentemente, esse aumento do crescimento, que vem do aumento da eficiência e do aumento do investimento, que gera aumento da capacidade produtiva, gera aumento da renda, porque o crescimento se acelerou, e de uma renda maior você gera um ganho de poupança. E expôs-se lá na frente, a poupança cresce pelo crescimento da renda, esse crescimento de poupança financia o aumento do investimento e você tem um ciclo que é autossustentável. É assim que os países do leste asiático conseguem sustentar longos ciclos de crescimento de décadas, fazendo a transição de países de renda média para países de renda elevada. O ponto é que esse mecanismo no Brasil está quebrado. E no Brasil ele está quebrado pela economia política nossa. Ou seja, sempre que a gente tem um surto de crescimento, isso aconteceu de forma muito clara no período Lula, né? O Lula, presidente muito carismático, com uma capacidade muito grande de se comunicar com a população, chegou lá em 2004 e falou, lembrando, aliás, uma frase famosa do Delfim em 78 ou 79, corrija, se eu estiver errado, o Delfim falou, empresários, arregassem a manga, vamos trabalhar. O Lula falou mais ou menos isso em 2004. Acreditem no Brasil, empresários invistam. O país já estava acelerando o crescimento em 2004, cresceu 4,3%, em função, do meu entender, de ganhos de produtividade. Os empresários acreditaram no Lula, a taxa de investimento que estava em 14% do PIB foi até 19% do PIB, portanto nós tivemos uma aceleração, um aumento de 5 pontos percentuais do PIB da taxa de investimento. A taxa de crescimento
que no governo FHC tinha rodado em torno de 2,3%, 2,4% ao ano, foi para 4%, 5% ao ano, ou seja, o crescimento se acelerou, o investimento veio atrás, crescimento acelerado em função de ganhos de produtividade, o investimento veio atrás e a taxa de poupança ficou paradinha. E aí, no investimento que sobe 5 pontos percentuais do PIB, uma taxa de poupança que fica parada, o que você tem que fazer? A taxa de poupança externa sobe. A gente saiu do superávit de transações correntes em 2005 de 2 pontos percentuais do PIB para uma situação lá em 2008 de um déficit de transações correntes que já estava por volta de 2 pontos percentuais do PIB. Ou seja, quase que todos os 5 pontos percentuais do PIB de aumento da taxa de investimento que houve entre 2013 e 2008 foi financiado por aumento de poupança externa, porque a poupança doméstica não reagiu. E aí, bate no ponto que o Oreiro enfatizou. Ora, se eu estou financiando o aumento da taxa de investimento com poupança externa, o que acontece, gente? O que é poupança externa? Poupança externa não é grana que gringo manda para cá. Poupança externa são bens e serviços que vêm de fora para dentro para complementar a oferta doméstica de bens e serviços para financiar a absorção doméstica. A absorção doméstica é a absorção de consumo e investimento. É tudo real, não tem nada financeiro aqui nessa história. Ou seja, se eu estou financiando o aumento do investimento doméstico com poupança externa, significa que eu estou aumentando a oferta doméstica de bens e serviços com bens de fora. Bens de fora, gente, é alguma coisa que eu consigo colocar dentro do container, no navio, trazer do resto do mundo para cá, botar no porto, num caminhão e trazer para cá. É bem tradable. Bem tradable é ou bem manufaturado ou bem primário. O Brasil é um país muito bem dotado de bem primário. Então, se a gente vai trazer do resto do mundo bem tradable para complementar a poupança doméstica para financiar o investimento, a gente vai trazer bem tradable manufatura. Indústria manufatureira. Se eu vou aumentar a oferta doméstica de bens manufaturados de fora para dentro, com importação, eu vou gerar um excesso de oferta relativamente à demanda de bens tradables e um excesso de demanda de bens não tradables, simplesmente porque o excesso de absorção sobre a oferta doméstica de bens não pode ser financiado por bens não tradables, porque eu não consigo trazer não tradables de fora para dentro, porque senão não seriam não tradables. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês é que o financiamento de ciclos de crescimento de taxa de investimento por meio de poupança doméstica necessariamente produz um excesso de demanda de bens não tradables, necessariamente produz um excesso de oferta de bens tradables. Portanto, os bens não tradables ficam mais caros, o serviço sobe, o salário sobe, portanto, o custo unitário do trabalho sobe, e os bens tradables vão ficar com preço comprimido porque eu estou ofertando eles de fora. E, portanto, o fenômeno que o Oreiro levantou aqui, que eu acho que concordo integralmente com ele, todos eles aconteceram, ele tem uma origem, e a origem é a economia política nossa. E, portanto, eu não vejo uma maneira muito simples da gente escapar dele. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu quero primeiro agradecer ao convite feito pelo Centro Acadêmico de Pernambuco. Para mim, muita satisfação. Eu acredito que pela primeira vez eu fui convidado a vir participar de uma discussão. Então eu fiz questão de ir embora, seja uma sexta-feira à tarde. Absolutamente próximo para se ouvir economista. Sexta-feira, final da tarde. É, coisa absolutamente igual. Mas nada que um bom vinho não resolva também, né? Em primeiro lugar, eu cumprimento vocês por terem dado o título do debate de Brasil no futuro. Ou seja, vocês, estudantes de economia, estão pensando no longo prazo enquanto a maioria dos economistas brasileiros continuam pensando no curto. Parabéns a vocês por estarem preocupados com o longo prazo. O subtítulo, entretanto, fazer mais com menos,
fazer mais com menos é uma impropriedade da economia. Não se faz mais com menos na economia. Que você sempre tem que, evidentemente, a crescer alguma coisa ao estoque de conhecimento, ao estoque de bens de capital, à infraestrutura em geral. E só excepcionalmente se faz mais com menos na economia, seja dentro de uma tremenda de uma depressão, uma política anticíclica pode, evidentemente, jogar de novo a demanda efetiva para cima, contudo, às custas, evidentemente, de uma crescente no gasto público. Essa discussão implica necessariamente na discussão do excedente. Se eu estou fazendo uma afirmação de que só se faz mais com mais, ou seja, eu só consigo fazer com que o produto cresça se a capacidade produtiva crescer. Para a capacidade produtiva crescer, eu tenho que fazer crescer o investimento. Ou seja, eu tenho que gerar um excedente e saber como utilizar positivamente esse excedente. Os últimos 20, 25 anos têm sido cruéis para a nossa dita ciência. Eu não acredito que seja ciência, economia, mas vários colegas acreditam. Tem sido cruel, porque inclusive tem proliferado neologismos a granel. Por exemplo, agora existem países em desenvolvimento. Vejam que essa frase é muito complicada, é muito complexa. Se eu digo países em desenvolvimento, porque eu acredito que há processos em que vários países penetraram, ingressaram em tais processos, e que esses processos fatalmente conduzirão esses países ao desenvolvimento econômico. Eu não acredito nisso. Inventaram depois, graças ao cansaço, e tentando apagar a palavra subdesenvolvimento, aí inventaram a palavra emergentes. Emergente, para mim, é algo que mergulhou no fundo, no mar da piscina, qualquer coisa, e veio à tona, emergiu. Tá? Não no país. Países emergentes é realmente um subterfúgio para se esconder, na verdade, a realidade cruel, que é a realidade do subdesenvolvimento econômico. O desenvolvimento, como bem falou o professor Loureiro, eu diria que na história econômica do mundo, você só se desenvolver países que tiveram dois propósitos absolutamente fundamentais. Primeiro, fazer uma profunda transformação do Estado Nacional e, através dessa transformação, esse Estado Nacional conduziu a política econômica no rumo do desenvolvimento econômico. Segunda questão, que esse desenvolvimento quase que ele pode se traduzir em industrialização, quase que, não vou explicar o quase que, é que o desenvolvimento industrial, além dos fatores apontados pelo professor Loureiro, ele gera algumas coisas que eu posso dizer com expressões muito mais simples, mais facilmente compreensíveis. O progresso técnico está na indústria, não está em serviço, não está na agricultura. O progresso técnico é criado dentro das máquinas, dentro do conhecimento, da informática, da química, da física. E, portanto, se não houver introjeção de progresso técnico crescente na indústria, ou seja, manter uma taxa de investimento acesa no setor industrial, não, a introjeção de progresso técnico fica comprometida. E a introjeção de progresso técnico na indústria não dá como beneficiário único e exclusivo a indústria. Pelo contrário. Foi através da industrialização que a Inglaterra, no século XIX, pôde modernizar toda a sua agricultura. Ela quimificou e mecanizou a sua agricultura graças aos avanços que houve no processo de industrialização. Escapam desta questão, que eu acho que é absolutamente fundamental, da presença de um Estado importante, sério, responsável, e que tem um propósito nacional definido. Ele sabe o que quer.
não é como o nosso, que não sabe o que é, só escaparam a esse desiderato, até hoje, 2 países. A China, antes das reformas de 73, através da mudança institucional que houve a partir de 48, em que a China se converteu numa nação que pôde dar sustento social, alimentar, de habitação, a toda a sua população. E a população chinesa é algo impressionantemente ágil. Sem industrialização. Minto, não sem industrialização. Porque todo esforço de Mao Tse Tung de 48 até a sua morte foi, na verdade, de ampliar consideravelmente a taxa de investimento da economia, que chegou a cerca de 30%, o que fez com que o PIB chinês, entre 48 e 73, crescesse em média cerca de 5%, sendo o terceiro maior crescimento, o terceiro ou quarto maior crescimento do planeta. Isso com uma industrialização apenas contida no setor de infraestrutura e no setor de bens de produção. Segundo foi a Coreia do Sul. Se costuma ouvir, às vezes, em palestras, que a Coreia do Sul teve uma espetacular performance da industrialização e da produtividade, porque ela teve 300 mil engenheiros, produziu 300 mil engenheiros. Eu diria que se a Coreia do Sul tivesse produzido 300 mil engenheiros, porém não tivesse tido o Estado que teve, não tivesse desenhado a política econômica e a política industrial que teve, e principalmente se não tivesse tido o convite para o desenvolvimento feito pelo governo americano a partir de 53, esses 300 mil engenheiros estavam vendendo pipoca em Seul. Não tinham migrado, certamente, porque não haveria ocupação produtiva desses 300 mil engenheiros. A Coreia, na verdade, ela se aproveitou muito bem do convite norte-americano, assim como o Japão e a Alemanha no pós-guerra, e pôde, portanto, caminhar isso graças às benesses oferecidas pelo governo americano, principalmente em termos de fechar os olhos para o protecionismo americano e permitir que as mercadorias coreanas entrassem no território americano. Foram as 2 únicas exceções. Nenhum outro país mais pôde repetir esse processo. A questão do desenvolvimento, na verdade, é uma questão muito complexa e extremamente suscetível a interpretações várias e a visões polêmicas, conforme a visão de mundo, seja a minha ou seja de um outro colega que pensa diferente. Nós tivemos um processo de desenvolvimento excepcional. Em 1980, nós fomos aprender uma segunda taxa média de crescimento do PIB industrial do mundo. Ficamos paralelos com a União Soviética e com o Japão. Foi fantástico o que fizemos. O esforço foi descomunal. Nós partimos de uma participação industrial de menos de 12% e chegamos a atingir, nos 80, algo como 33% do PIB da indústria de transformação, não do setor industrial, da indústria de transformação. O que ultrapassou todos os níveis latino-americanos e uma boa parte dos países subdesenvolvidos e mesmo dos socialistas. Depois nos defrontamos, vou pular esses passos evidentemente, porque não há como tratar disso, mas depois tivemos a crise dos 80. A crise dos 80 foi algo extremamente complicado, foi uma jogada de xadrez fantástica da governo americano, a mudança na taxa de juros americana, e com essa mudança